dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Coração, 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 nunca é demais. Coração, coração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, vão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Coração, 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 nunca é demais. Coração, coração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Coração, 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 nunca é demais. Coração, coração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Eu quero saudar meus amados irmãos, irmãs e ouvintes com a doce paz do Senhor Jesus na noite deste sábado, dia 15 de novembro. Para a glória do Senhor nosso Deus, estamos adentrando no 6º dia do nosso propósito de oração, o grande clamor no livro da intercessão. E através dessa oportunidade que o Senhor Deus nos concede, eu quero diretamente saudar a irmã Mara, o irmão Roberto, seu esposo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E da mesma forma, na sequência, a irmã Lucilda, Deus abençoe a senhora, juntamente com a sua família, a paz do Senhor. O irmão Odílio, a senhora sua esposa, a irmã Nice, Deus abençoe, a paz do Senhor. Que o Senhor Deus abençoe
juntamente com toda a família, o irmão Cláudio Oliveira, a senhora, sua mãe, presente do Senhor, nosso Deus, a minha ovelha, a irmã Sônia, o Senhor fortaleça poderosamente. A irmã Cristiane Machado, a paz do Senhor, boa noite, glória a Jesus pela vida de vocês. Eu quero louvar ao Senhor pela vida da minha mãe branca, Regina Maria de Paula. Que o Senhor te fortaleça juntamente com toda a sua casa. E dentro da oportunidade que o Senhor já nos concede, eu quero chamar a sua atenção para, junto comigo, ler uma passagem bíblica que vai servir de referência para nós nesta noite. Eu também quero saudar a irmã Maria Glória. Deus abençoe a vida da senhora. A paz do Senhor. Seja bem-vinda a cada um de vocês. A irmã Rosalina, que olhe, a paz do Senhor. Boa noite. Glória a Deus. Irmãos, preste bastante atenção. Cada um de nós vivemos as nossas batalhas, tanto interna como externa. E, às vezes, a batalha está tão intensa, que as forças vão desfalecendo. E as forças, muitas vezes, vai junto com a fé e com a esperança. Mas eu digo a você que você não está sozinha e nem sozinho. Você só precisa reagir, gritar, pedir socorro. Então, nós estamos dentro de um propósito de oração. E eu mostrei a vocês, à luz da palavra, desde o primeiro dia, que o intercessor, ele também precisa de intercessão. Ou seja, é a unidade, a unificação. Porque se eu e você não se unirmos, nós vamos passar a ser presa fáceis. É por isso que nós temos 3 tipos de orações aonde a Bíblia nos aponta. Sim, pastor, sim. Nós temos a oração congregacional. O que é a oração congregacional, pastor? É quando você chega no culto e o pastor disse, agora nós vamos orar. E tem uns pastores que têm o hábito de perguntar, quem necessita de oração? E a igreja responde, eu e a minha casa. Então, ou seja, é uma oração congregacional. Quando ele levanta a oração, aí todo mundo ora junto. Chamado oração congregacional. A segunda oração é a oração chamada individual. Ou seja, quando você começa a falar com o Senhor Deus, aquilo que a pessoa que está do seu lado A, a pessoa que está do lado B, não pode ouvir e também não tem necessidade de ouvir. Aí você entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e tem um secreto com o Senhor nosso Deus. Então esta é a oração individual, aonde você começa a interceder por você mesmo. Tá? Senhor, me dê força, me dê graça, me dê sabedoria, me dê discernimento. Então você vai falando com o Senhor Deus as suas dificuldades, as suas lutas. Então é a oração, tá, individual. E a terceira e última oração é a oração da intercessão, tá, aonde você se coloca, tá, na posição de um intercessor pela vida de alguém. Você roga ao Senhor Deus pela vida de alguém. Você intercede ao Senhor Deus pela causa de alguém. E nisso você vai se fortalecendo. Porque quando você intercede por alguém, você também vai sendo fortalecido. Por que não, pastor? Porque sim. Porque quando você começa a interceder, o que acontece? Você começa a adentrar numa esfera espiritual
onde você começa a sentir a graça de Deus para interceder pelaquela pessoa. E se o intercessor for sensível, o que acontece? Ele começa a sentir na oração a dor do que aquela pessoa está atravessando. É por isso que nós expressamos dentro das entrelinhas da palavra de Deus misericórdia. Sentir o que o outro está sentindo ou sentir a dor do próximo. Tanto misericórdia e compaixão, que é as mesmas palavras. Então eu deixo no seu coração, tá, que você medite nesses 3 tipos de orações. A minha esposa está nos dando o ar da graça da sua presença mais uma vez. Né? Hoje nós passamos a tarde. Tá? Irmãos, ela escreveu 3 folhas. 3 folhas. Tá? 3 folhas hoje. A minha esposa escreveu. Foi assim, 3 folhas e meias de nomes. Estou aqui, ó. Essa aqui e essa daqui. Tá? 3 folhas, frente e verso. 3 folhas e meia. Ela passou a tarde aqui, tá, escrevendo os nomes todinho aqui no livro. Ó, você pode observar, ó, que ó, aqui, ó, eu vou dar início, tá tudo branco, ó. Mas aqui na ponta, ó, tem uns nomes, ó. Não sei se dá para você visualizar aí, ó. Tem uns nomes aqui, ó. Mas aqui tá tudo em branco. Mas olha aqui, ó. Então, ela passou a tarde, né? Passamos, melhor dizendo, a tarde aqui, porque depois que ela acabou de colocar os nomes, eu adentrei diante do Senhor nosso Deus em oração. Então, eu quero chamar a sua atenção. Você que não enviou ainda os nomes, creia em nome de Jesus. Irmão Arlan, Deus abençoe, a paz do Senhor. Vamos para a Bíblia. Irmãos, 21 horas com mais 11 minutos, hoje nós vamos abordar um texto, como os demais, de suma importância, que está no capítulo de número 4 do livro de Esther, o livro que leva o seu próprio nome, no capítulo 4, no versículo de número 15, tá? Nós vamos usar como base o capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Eu quero que você preste bastante atenção, por gentileza. Diz o texto, só repetindo, livro de Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16. Então disse-lhe Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se achar em Susã, e jejumam por mim, e não comais nem bebais, por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças, ou as servas, também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E apareceu, e eu pagarei o preço. Presta bastante atenção. Você sabia que no livro de Esther é o único livro do Velho Testamento que nenhum dos capítulos e versículos do livro de Esther, nos seus livros, nos seus 10 capítulos, não existe a palavra Deus diretamente. Aqui Deus trabalha no oculto. Deus não se manifesta, pois o nome dele aqui, repito, não é mencionado em nenhum dos 10 capítulos do livro de Esther. Então, ou seja, é o único livro que não menciona a palavra, o nome Deus. Mas nós vamos ver o Deus do invisível trabalhando no oculto. Escuta bem. Quando lemos o capítulo 4, versículo 15 e o 16, eu encontro aqui o jejum que muda decreto. Pastor, mas o senhor não está falando de intercessão? Mas intercessão não é oração? Ei, não.
intercessão e jejum também é uma oração, também é uma intercessão. O jejum em si também é uma intercessão. Eu creio que eu estou falando com alguém que algum dia ou alguma vez já levantou um jejum em prol da vida de alguém. Você já jejuou em prol da vida de alguém. Hoje eu vou levantar um propósito de jejum em prol da vida da minha esposa, em prol da vida do meu esposo, em prol da vida dos meus filhos, em prol da vida de alguém. Então, ou seja, isto também é uma intercessão. Por quê? Porque você se colocou diante do Senhor no propósito de consagrar a sua vida por um certo período, para que o Senhor Deus receba a sua consagração do santo jejum pela vida de alguém. E isso também é uma intercessão. Presta bastante atenção. Junto com o jejum também é uma intercessão, a oração também é uma intercessão. Nós aplicamos aqui nesta noite o jejum que muda decreto. Tanto o jejum como a oração. Irmãos, duas ferramentas fundamentais que o Senhor Deus nos entregou para mudar decreto. Diante disso, nós vamos aprender algo de suma importância. Presta bastante atenção. Um decreto de morte foi assinado contra o povo judeu. Isso é de suma importância. Um decreto de morte foi assinado contra o povo judeu. Esther poderia continuar em silêncio. Estou aplicando a vocês. Esther poderia continuar em silêncio, mas entendeu que o Senhor colocou no palácio exatamente para que aquele momento, ou seja, dentro de um propósito de Deus, o Deus do invisível no livro de Esther, ele permitiu que Esther fosse para dentro do palácio. Não como uma pessoa, logo de iniciante, uma pessoa comum, mas depois passou a ser a rainha. Porque Vasti, ela não obedeceu o mandamento do rei, porque o rei queria que ela se apresentasse, né, para os governadores que estavam ali presentes na festa, a qual ele fez, e ela não quis, ela desobedeceu uma ordem direta do rei. Isso não podia acontecer. E naquele exato momento, ela foi destituída da posição de esposa do rei. E naquele exato momento, quem entra em cena, Deus prepara Esther, pois a mesma foi levada à cativa, e ali o rei Assuero agradou-se dela, e ali o milagre aconteceu, porque Deus tinha um propósito ali no oculto e no silêncio. A batalha era espiritual, por isso a estratégia, escuta, e isso você tem que entender, aleluia, eu já estou sentindo a graça de Deus. E isso, perdão, isso você precisa entender, tá? Porque a batalha era espiritual. Ainda que um homem se levanta, chamado Amã. Esse era endemoniado, nervoso, tá? Invejoso. Tá? Você vai ler no capítulo de número 3. No capítulo 2 para o capítulo 3 já narra a história deste homem. Esse homem tinha um ódio terrível de Mardoqueu, que era o tio de Esther. Ele tinha um ódio intenso. Ele queria destruir Mardoqueu e o povo judeu, a qual ele não conseguia engolir, podemos dizer assim. Então, o que aconteceu? Mas por trás dele ali tinha uma ação maligna. Então a batalha era espiritual. Por isso a estratégia não era militar. Ou seja, a estratégia não foi militar, mas o jejum, o clamor e a unidade. Porque, como Paulo nos afirma, quando nós entendemos isso, lá em Efésios, capítulo 6, versículo de número 12, ele diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta não é militar, a nossa luta não é carnal, a nossa luta é no espírito. E no espírito nós vamos vencer através do jejum e da oração. É intercessão. Então você tem que entender isso. Você precisa identificar. Tá? O seu filho está se comportando assim, a sua filha, o seu esposo, pessoas ao seu redor. Então você precisa ter a sensibilidade
do Espírito Santo para entender se essa luta que está atravessando é física ou é espiritual, é de ordem maligna ou é de ordem física. Entenda. Então, ela entendendo que a luta era espiritual, então ela foi para o mundo espiritual. Ela não foi por uma luta militar com armas físicas. Tá? Então, estou mostrando a vocês algo de suma importância. Vamos lá. Grandes mudanças começam quando alguém decide se levantar diante de Deus. Vou repetir. Grandes mudanças começam quando alguém decide se levantar diante do Senhor. Ei, você vai ficar acomodada ou acomodado diante da situação? Lembra do propósito que nós fizemos de 7 dias, aprendendo com a oração de Jabes? Ele não se acomodou. Então, ou seja, eu pergunto a você nesta noite, como eu te perguntei ontem, como está a sua vida com o Pai? Ou seja, a sua intimidade com o Senhor nosso Deus. Te perguntei ontem. E hoje a pergunta que não quer se calar. Você vai se acomodar? Você está acomodado? Porque se você se acomodar e ficar acomodado, você não vai ver João, capítulo de número 11, versículo de número 40. Se creres, verás a glória de Deus. Mas se você se acomodar, você não vai ver nada. Então eu mostro a você, grandes mudanças começam quando alguém decide levantar diante de Deus. Pastor, nós temos alguma base bíblica? Quando eu me levanto, algo acontece? Sim. A Bíblia nos afirma em Lucas capítulo de número 15, versículo 17, a parte A, que diz assim: levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Está falando de quem? Do filho pródigo, que chegou no fundo do poço, ao ponto de desejar comer comida de porcos, por causa da escolha dele, por causa da decisão dele. Ele chegou no fundo do poço. E quando ele chega no fundo do poço, ele cai em si. Então ele diz: levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Ele não quis ficar naquela situação mais. E eu digo a você nesta noite, diante de qualquer situação, não se prostra, se levanta, ragazzi, que eu não vou depois. Se levanta, pastor, eu não estou tendo força, então você precisa gritar. Você precisa clamar, tanto ao Senhor Deus ou alguém que pode te ajudar em oração. Ontem eu recebi uma mensagem de uma irmã, Jéssica Amanda. Ela me enviou a mensagem dizendo: pastor, ora por esta jovem, Heloísa. Ela saiu com seus pais, comeu um doce, pastor. Só que ela alérgica ao doce. Está entre a vida e a morte. Mas a irmã Jéssica Amanda, ela está mobilizando pessoas para estar em oração. Como eu recebi da mesma forma o pedido para eu interceder pela vida da Laura, de 4 anos, que deu AVC. Então eu digo a você nesta noite, você não pode se acomodar diante da situação. Você tem que se levantar, repetindo como o filho pródigo fez: levantar-me-ei. Ele não pensou nas consequências. Ele nem pensou do que eles iam falar ou pensar dele quando ele chegava na casa do pai, sujo, rasgado, magro. Não, ele disse: eu vou ir, eu vou me levantar, eu vou lá. E quando ele chega lá, o pai dele está de braços abertos, mas o irmão dele reprovou. Mas ele não deu ouvido, porque quem precisava do milagre era ele. Quem errou foi ele, e ele mesmo reconheceu, ao ponto de chegar: levantar-me-ei. Eu te digo nesta noite, o Senhor está falando ao seu coração. Não adianta você ficar prostrado, ficar prostrada, chorando, se lamentando, que não vai adiantar. Você só vai se enfraquecer. Mas se você nesta noite receber essa palavra e dizer: Senhor, eu vou me levantar diante de ti, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer.
Jó capítulo 19, versículo 25. Levantar-me-ei. Por quê? Porque o meu Redentor vive e se levantará sobre mim. O Senhor está dizendo a você nesta noite. Você vai ficar prostrado diante da situação? Porque Esther, ela viu a situação, ela sabia que o povo estava correndo perigo, ela entendeu que a batalha era espiritual, não era militar. O que ela fez? Ela usou de estratégia, ela mandou a notícia para o seu tio: levanta um jejum aí com o povo, começa a jejuar por mim e pelas minhas servas, porque eu vou levantar um jejum aqui com elas. Deus está falando com você. Ei, não adianta você ficar chorando. Por que não, pastor? Porque Eclesiastes capítulo 3 nos afirma no verso 4: há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Até quando você vai ficar aí? Até quando? Escuta, Esther nos ensina 3 chaves de um intercessor. 3. Escuta, vamos lá. A coragem para se posicionar. Irmãos, para ter coragem para se posicionar diante de uma situação que, humanamente falando, você fala: Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não vou vencer, humanamente falando, mas em teu nome eu vencerei. Mas eu volto ao que eu falei no começo da live. O Senhor Deus trabalhou no oculto, o Deus do invisível no livro de Esther. Mas o Deus do invisível que trabalhou no oculto fez um milagre acontecer. Vamos no decorrer da mensagem, você vai entender. A coragem para se posicionar. Esther sabia que era arriscado. O que, pastor? Escuta, Esther sabia que era arriscado entrar diante do rei sem ser chamada e sem ser convidada. Lembra que eu disse que a esposa do rei, a primeira, chamada Vasti, ela foi convidada e ela rejeitou o convite do rei diante de todos os governadores que estavam ali. Para o rei, foi uma afronta. Para o rei, um desrespeito. Mas também ela não podia se apresentar diante do rei sem ser convidada. Porque se aparecesse sem ser convidada, era excluída. Escuta, Esther sabia disso. Por isso que a Bíblia nos afirma, nos aponta que ela estava correndo grande risco. Só que o que me chama a atenção, que Esther, ela não foi de mão vazia. É por isso que ela manda mensagem ao seu tio Mardoqueu, ou Mardokai, e depois ela pede a sua serva para, junto com ela, levantar um propósito. Depois que eles entregaram o jejum de 3 dias, ela se apresentou. Vamos lá. Mas ela escolheu a obediência ao propósito em vez da segurança pessoal. Ou seja, ela apresentou a sua vida diante de Deus, Mardoqueu jejuando com todo o povo judeu. Agora imagina o povo. Quando eu falo de povo, eu não estou falando de 100 pessoas. Eu não estou falando de 500 pessoas. Eu estou falando de um povo judeu. Havia, milhares, num só propósito, numa só oração, numa só comunhão. Imagina o céu se abrindo em favor desse povo. Um homem se levanta para destruir todo o povo. Só que ele esqueceu que esse povo tem um Deus. E o Deus, ele está acima de tudo e de todos. É esse Deus Todo-Poderoso que eu estou falando a você nesta noite, dentro do propósito de intercessão. E eu te digo, se você tem um Deus que é acima de todos e está lá em cima, por que você está preocupado e preocupado? Escuta, Esther, ela prepara o ambiente. E o Senhor do invisível, no oculto, já estava trabalhando no coração do rei. Intercessores não fogem.
se levanta. Então, Esther precisava que eles estavam na intercessão por meio do jejum. E ao término do jejum, ela vai. E quando ela chega, o rei, que tinha que excluí-la, o rei recebe ela de braços abertos, porque ela já tinha preparado o ambiente. Você tem uma audiência para ir? Tem uma viagem para fazer? Tem uma causa para resolver? Tem uma empresa para visitar? Tem um currículo para enviar? Prepara o ambiente. Prepara o ambiente. Tem uma cirurgia para fazer? Prepara o ambiente. É isso que você está ouvindo. Como Esther, Mardoqueu e todo o povo prepararam o ambiente em jejum, o Senhor agiu. Então eu te digo em nome de Jesus, prepara o ambiente. Não vai de qualquer jeito. Antes de eu adentrar esta live, eu preparei o ambiente orando. Senhor, abre minha mente, me dá sabedoria. Aqueles que vão adentrar comigo, Senhor, visita, guarda, proteja. Senhor, fala, faz. Estou preparando o ambiente. Foi assim que aconteceu com Esther. Foi assim que aconteceu com Mardoqueu. Eles prepararam o ambiente. Quando ela chegou na presença do rei, o rei faz uma pergunta. Que deseja minha esposa, rainha Esther? Aí o rei disse, o que deseja? Ela disse, não, eu vim aqui convidar o rei para um grande banquete. O rei ficou assim. Então ela prepara um grande banquete. E o banquete foi preparado, eles comeram, se alimentaram, ficaram felizes da vida. E quem estava à mesa? Amã. Irmão, o jejum te leva a você ter um equilíbrio diante do seu inimigo. O jejum te leva a você ter o controle diante do seu inimigo. Porque tem pessoas que querem se vingar. Eu vou vingar, vou pular o pescoço dela, eu vou pular o pescoço dele. Não, 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 não. O Senhor diz na sua palavra, em Hebreus capítulo 10, versículo de número 31 e o 32, dizendo, minha é a vingança, diz o Senhor, horrenda é a coisa cair na mão do Deus vivo, deixa Deus agir. O Senhor Deus age de uma forma que você nem sai prejudicada e nem prejudicado. Ele vai sair glorificado ainda. Dobra a sua atenção. Então, pela segunda vez, Esther vai diante do rei, prepara outro banquete. Terceira e última vez, o banquete de novo. E aí, ao término daquela degustação, o rei faz uma pergunta a Esther. Que queres, minha rainha? Se até a metade do meu reino eu te darei. Olha só. Foi Deus ou não foi? E ali, ela só olha e diz assim, eu fui vendida e sentenciada à morte. Quando ela fala isso para o rei fica indignado, bate na mesa com força e diz, como? Aí ela vira e aponta, este teu servo, Amã, nos vendeu, até preparou uma forca. Quando fala isso, ele se levanta, Amã cai de joelhos aos pés de Esther, segurando os braços dela. Aí o rei fica indignado, diz, ainda seduzindo a minha esposa? Ah! Aí o rei disse, manda para a forca. Estou falando dentro do texto, para que vocês entendam. A sua arma é o jejum e a oração. Não vai, não briga, não discute, não bate de frente, porque você só vai se desgastar. Ora, jejuma, pede Deus graça, que ao tempo dele a resposta chegará e o nome dele será glorificado na tua vida. Vamos lá para me adiantar aqui. Intercessores não fogem, se levanta. Jejum é como uma arma.
A bem na verdade, eu até errei aqui, o jejum é uma arma, não é como uma arma. O jejum é uma arma espiritual. Ele disse, jejuaremos por mim, jejuaremos por mim e as minhas servas jejuaremos juntos. Vou adiantar aqui, por causa do horário. Agora, quando ele se reúne, como eu já adiantei, a unidade que rompe o impossível. Olha aí a unidade de novo. Olha aí a unidade de novo. A unidade que rompe o impossível. E a pergunta é: você tem buscado, tem se esforçado sozinha ou sozinho? Ou você é humilde bastante para reconhecer que precisa de ajuda? Intercessão. Por vários anos, 4, 5, 6, 7 anos, eu trabalhei junto a uma casa de recuperação, dependente de químicos. Por várias vezes, mães adentrou para aquelas portas desesperadas, nos procurando para ajudar os seus filhos, filhas, esposos, esposas, que estavam na dependência química. E nós fazíamos de tudo, internava as pessoas, acompanhava elas, muitas vezes durante 30 dias, 60 dias, e aí a pessoa não queria. Os pais pagavam, as mães pagavam, o esposo pagava, a esposa pagava, e nada. Por quê? Porque aqueles que eram dependentes não queriam. E olha que eles ficaram um período sóbrio, porque ali não tinha medicações. Ali só tinha a palavra, ali era tudo na palavra, na oração, no jejum. E ali, eles não queriam. Quem quisesse, alcançou a libertação, como eu, pela misericórdia do Senhor. Então, o que eu aprendo? Se a pessoa não quer e não se esforçar, eu entendo que nem o Senhor Deus vai trabalhar naquela vida. Porque Deus deu livre-arbítrio. Mas se a pessoa quer, ela reconhece que precisa de ajuda, ela quer ajuda, é como chegar no médico, e o médico diz, você está com isso, isso e isso, através dos exames, você vai ter que passar por esse procedimento, você vai ter que tomar essas medicações durante 7 dias para surgir efeito. Mas a pessoa só toma um dia e deixa 6. Aí não vai surgir efeito, porque ela não quer melhora. Eu vou te contar uma experiência aqui que me chocou. Me chocou. Aconteceu comigo. Eu fui orar por uma pessoa, eu estava num culto, eu fui orar por uma pessoa. E quando eu fui orar por ela, porque trouxeram ela para orar, e aí eu fui levantar a oração, ela falou assim, pastor, eu falei, pois não? O senhor pode orar por mim? Eu falei, posso. Mas olha, pastor, só ora por mim só, porque eu não quero levantar nessa cadeira. Eu falei, o quê? Pastor, eu não quero levantar. Mas por quê? Porque, pastor, se Jesus me curar, eu perco a minha pensão. Isso você acabou de ouvir. Se Jesus me levantar dessa cadeira, pastor, eu perco a minha pensão. Eu não posso deixar de receber a pensão, pastor. Então deixa eu quietinho aqui, ora só para Deus dar paz no meu coração e tá ótimo. Eu não tive nem forças para orar. Eu confesso a vocês. Eu não tive forças para orar. Então, eu digo a vocês, se a pessoa não quer, é difícil. Mas você que está passando uma fase difícil, você está gritando por socorro, você está querendo ajuda. E quando você quer ajuda, o salmista nos afirma, o Salmo 46, nos afirma que o Senhor Deus é o nosso socorro e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Então isso é muito sério. Tá? A unidade que rompe o impossível. Este foi a atitude de Esther. Esther pede o quê? Ajuda a todos os judeus. Ela podia muito bem, só ela
e as suas servas orar. Só ela e as suas servas jejuar. Mas não, ela deixou a humildade tomar conta, porque ela estava na posição de rainha. Mas ela pede ajuda. E juntos era mais forte. Escuta, a vitória não viria de um indivíduo isolado, mas de um povo unido em clamor. Se você tiver no mesmo propósito comigo, eu tenho certeza que algo da parte de Deus irá acontecer na sua vida, ainda que você não esteja vendo, mas já está acontecendo. Eu creio nessa verdade. Escuta, no propósito da intercessão, quando todo se reúne, o céu se move. Aí eu trago a referência bíblica de novo. Se você acompanhar comigo em Atos capítulo 12, como eu já falei aqui na live anterior, Atos capítulo 12, no versículo 5, a Bíblia nos afirma que a igreja orava. Vamos lá, para vocês entenderem rapidamente. Ó, Atos capítulo de número 12, versículo de número 12, ó. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Foi o que eu falei. Enquanto eles estavam orando, porque no versículo 5, Pedro estava preso. No versículo 7, Pedro já foi posto em liberdade. No versículo 12, Pedro chega na porta da casa. E eles estavam ainda orando pela vida dele. Enquanto eu e você oramos, o anjo do Senhor já foi lá, ó. O anjo do Senhor já está lá fazendo, ó. Então, meus amados irmãos, é a unidade. Você e eu precisamos nos unir em oração. Você não vai conseguir sozinho e nem sozinha. Não deixa o diabo falar no seu ouvido que você sozinha vai conseguir. Não vai. A Bíblia nos aponta isso. E como eu disse, no propósito de intercessão, perdão, quando todo se reúne, o céu se move. Por quê, pastor? Agora eu vou ler Atos capítulo 2 para você entender por que o céu se abre. Atos capítulo de número 2. Ó. Versículo de número 42. Atos 2, 42. Ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aleluia. Aleluia. Escuta, eu li o 42. Deixa eu pular, aliás, deixa eu subir um pouquinho para você dar um glória agora. Olha só. Atos 2, 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aonde estava 120 pessoas reunidas em um só propósito. E um vento como impetuoso veio e assoprou aquela casa. E todos foram cheios do Espírito Santo, não alguns. Então estou mostrando a vocês a luz da Bíblia. Sozinho você não vai sentir. Sozinho você não vai receber. É preciso da unidade, da intercessão, da ajuda. É por isso que o diabo quer colocar uma frieza, para que você não se una, para que você não, o diabo quer abrir a nossa mente com setas, para que eu e você chegamos a uma cegueira. Só porque um ou dois errou com você, não significa que os demais erraram ou vão errar. Para que a frustração, eu me frustrei com fulano, eu me frustrei com ciclano, para que seu coração te feche. Não deixa isso acontecer. Pede ajuda.
Mas não pede ajuda a qualquer um, não. Pede Deus para colocar alguém no seu caminho. Alguém que abrace a sua causa. Alguém que tenha misericórdia. Alguém que tenha compaixão. Por quê, pastor? Porque, repetindo, misericórdia e compaixão é a mesma palavra. Sentir a dor do outro. Ou sentir o que o outro está sentindo. É por isso que quando Bartimeu clama ao Senhor, ele diz: Senhor, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, sinta o que eu estou sentindo. Para eu finalizar devido ao horário, há decretos de morte. Há decretos de morte. Miséria, enfermidade, destruição, desânimo, sendo assinado contra famílias. Infelizmente. Tudo no sentido espiritual que atinge no físico. É por isso que eu bato na tecla aqui, meus amados irmãos. Aquele que tem uma vida com Deus, ele é rejeitado por muitos. Santarrão, que viveu uma vida diferente. E sem contar que esse não é valorizado. Eu tiro com experiência própria. Então estou apontando a vocês aqui algo de suma importância para a sua vida. O mundo espiritual é real. E ele existe. Então há decretos como Amã. Amã decretou a morte do povo, a miséria do povo, a enfermidade, destruição e desânimos sendo assinados. Assinaram o decreto de morte. Assinaram o decreto de destruição. Mas pela palavra do Senhor, eu te digo uma coisa. Mas Deus levanta intercessores, como eu e você, para mudar essa situação. Deixa eu chamar a sua atenção, vocês que estão comigo. Leva a sério, em nome de Jesus, os seus propósitos diante de Deus. Pastor, o senhor está falando que eu não estou levando? Eu não estou falando isso. Eu estou trazendo uma palavra de despertamento. Porque quem sabe na caminhada você começou a enfraquecer. Quem sabe na caminhada as dúvidas, a insegurança, as incertezas. Porque tem muitas orações que não são respondidas de imediata. Isso não significa que Deus se afastou. Isso não significa que Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo. Mas o Senhor Deus, ele tem um tempo certo de agir, de responder. Enquanto ele não está respondendo, ele está te sustentando. Mas nessa caminhada, muitas pessoas vão enfraquecendo, vão se entristecendo, vai trocando as coisas do Senhor Deus por outras coisas. Isso é um perigo. É um perigo. Cuidado, meus irmãos, em nome de Jesus, cuidado. Cuidado. Não brinca. Não brinco com as coisas do Senhor. Pelo amor do Deus vivo. Não brinca. Irmãos, eu estou dentro daquele vale, cercado por árvores, mata. Se eu fosse ali brincar, você acha que o mal já não tinha me alcançado ali? Deus guarda. Irmãos, eu já perdi as contas, quantos nomes tem nesse livro? Então, em nome de Jesus, pare e pense. Mas eu digo a vocês, mas como o Senhor Deus, ele age quando se levanta um intercessor, como Esther, como eu, você, Moisés, outros mais, o que acontece? Sentenças são quebradas, laços, e o Senhor traz livramentos. Onde há jejum, há intervenção.
Onde há posicionamento, a vitória. Onde há unidade, olha aí a unidade de novo. Onde há unidade, a mudança de história. Deus vai mudar a sua história, mas é necessário ter a unidade. Para eu finalizar, vou chamar a sua atenção para você dobrar os seus joelhos comigo. E eu falo de todo o meu coração. Se outras pessoas entendessem isso e entrassem comigo nesses propósitos, nessa live, a vida de muitos seria diferente, como a vida de vocês tem mudado. Então, em nome de Jesus, não deixe de orar. Daqui a pouquinho, se Deus permitir, eu vou estar na intercessão do jejum e na oração, de meia-noite até as 4 da manhã, pela sua vida que é fiel dizimista, ofertante e mantenedores do ministério que Deus me confiou. Daqui a pouquinho, se Deus permitir, à meia-noite, eu estou trancado aqui dentro desse quarto. Eu e Jesus, Jesus e eu, intercedendo por você e ainda gravando a oração e enviando no seu WhatsApp pessoal. Então eu te digo, não é para me vangloriar não, mas você conhece alguém que faz o que o Senhor Deus colocou no meu coração para fazer? 50, isso aí, 50º para a glória de Deus, o nosso Senhor. Eu já vou para o joelho agora. Se você quiser se posicionar, fica à vontade. Creia. Atenção, Brasil. Pega o seu copo com água. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos em Tua presença a nossa vida, por intermédio deste momento de oração. Hoje, no 6º dia, eu quero lhe pedir uma vez mais o perdão dos meus pecados e das minhas falhas. Perdoa a minha irmã e o meu irmão que está sincronizado comigo dentro deste propósito. Ó grande e poderoso Deus, em Tuas mãos todos os nomes que estão aqui neste livro. Meu Deus, em especial, aqueles, ó Pai, que foram colocados aqui hoje. Meu Deus, 3 folhas e meia foram preenchidas com nomes. Ó grande Deus. E é por isso que aqui estou, pedindo que o Senhor quebre agora todo decreto de morte, toda sentença de destruição, toda palavra da falência, doença, divisão ou amarração, assim como o Senhor deu livramento ao Teu povo nos dias de Ester. Ah, querido Deus, dá livramento hoje às famílias, os filhos, aos casamentos, às finanças e às emoções. Sim, Pai, fortaleça-nos para o jejum. Sim, pois é no jejum que nós também conseguimos interceder
e através da intercessão vem a resposta. Dai-nos coragem para nos posicionar e que haja unidade no clamor para que o impossível, Senhor, seja, meu Deus querido, visível. Meu grande e eterno Deus, eu creio, e é por isso, meu Pai, que declaramos no mundo físico, porque entendemos, meu Deus, que chega no mundo espiritual. Meu Deus, se o adversário da nossa alma decretou derrota, o Senhor, meu Pai querido, assina a vitória. Se decretaram, meu Pai, a queda, o Senhor, meu Pai querido, escreve restauração. Se decretaram a morte, o Senhor estabelece a vida em abundância. Em nome do Senhor Jesus, grande e poderoso Deus, cada nome escrito aqui neste momento, meu Pai, que eu estou apresentando ao Senhor, meu Deus, representa, meu Pai querido, libertação, restauração, resposta, cura. Meu Deus, eu creio, Senhor, nomes que estão aqui, meu Pai querido, como o nome, meu Pai querido, da Laura, Senhor, Correia, meu Deus, a criancinha, meu Deus, de 4 anos, meu Deus, que deu um AVC, como o nome, meu Deus, que está aqui, meu Pai querido, da Heloísa, Senhor, meu Deus, aquela jovem que está lutando pela vida, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, da cidade de Nova Europa, Senhor. Ó Deus, ao comer aquele doce, meu Deus querido, alergia, meu Deus, em nome de Jesus, repreenda, meu Pai querido, toda enfermidade, toda seta da morte na vida, meu Pai querido, toda Laura, tanto, meu Deus querido, da Heloísa. Eu oro ainda, meu Deus e meu Pai, pela vida, Senhor, de pessoas que estão numa UTI, que estão, meu Pai amado, numa situação, lutando pela vida. Eu apresento nas tuas mãos, pois a intercessão, meu Deus, é uma via de mão dupla. Meu Deus, eu apresento a saúde, meu Pai, da Zélia nas tuas mãos, meu Deus, que sofreu, meu Pai querido, uma AVC praticamente, meu Pai, quase veio a óbito, meu Deus, mas o Senhor guardou a tua filha como tem guardado. Eu intercedo pela vida da irmã Jéssica Santos, pois a mesma precisa do toque curador. Ó Deus, há uma febre que não cessa, meu Deus, há uma infecção, meu Deus, que o Senhor venha neutralizar essa infecção no corpo da tua filha. Meu Deus, eu oro pela vida dos irmãos que estão orando comigo. Ó Deus, eu oro pela vida das irmãs que estão intercedendo comigo. Meu Deus, elas também enviaram seus pedidos, meu Deus, que aqui estão, meu Pai, diante do teu altar, através de nomes de pessoas representadas. Eu entrego na palma das tuas mãos, sempre acreditando, meu Deus, que a resposta virá para a glória do teu santo nome. Hoje à tarde, meu Deus, passamos aqui, meu Pai, um período longo, eu e a minha esposa, tua serva, meu Deus querido, ela colocando os nomes no livro, meu Deus, e eu orando, intercedendo, apresentando e acreditando que resposta chegará. Meu Senhor e meu Pai, eu creio que o céu está aberto em nosso favor, como o céu se abriu, meu Pai, nos dias de Esther, o Senhor, meu Pai, se abra, meu Pai, nos dias atuais, como, meu Pai, o Senhor trabalhou no invisível na vida de Esther, o Senhor também trabalha no invisível no nosso meio, Senhor. Assim nós oramos, assim nós acreditamos, entregamos tudo na palma das tuas mãos e crendo, meu Deus, que em cada área que o teu filho precisa de uma resposta, que a tua filha precisa da intervenção divina, que algo venha acontecer para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. E através do Espírito Santo, meu Senhor, eu acredito, eu creio para a glória de Deus. Só você que crê no poder da oração intercessória, você deixa nos comentários, eu creio, eu creio, eu creio. Amém? Eu quero chamar a sua atenção para finalizar esta live, pegando o seu copo com água. Tudo que eu falo a vocês é por bem maior de vocês. Nunca esqueça disso. Tudo que eu falar aqui, eu falo pelo Espírito de Deus para o
o bem maior da sua vida. Porque quem te ama não vai passar a mão na sua cabeça. Quem te ama e quer ver você na presença de Deus e ser honrado pelo Senhor, vai falar a verdade. Então, você que acabou de orar comigo, e você está escrevendo aí, eu creio, então você se prepara para ver a glória de Deus. E eu digo e repito, busca intimidade com o Senhor. Eu estou aqui para te ajudar. Precisando de mim, me grita. Eu já te falei. Grita, mas se esforça. Eu estou aqui para ajudar. Quantas pessoas podiam estar conosco nesses momentos de oração? Se fortalece, irmão. 40 minutos, 50 minutos de live te fortalece. Pensa que não? Uma palavra liberada, uma oração feita, uma palavra profética pode mudar a trajetória da sua vida. Mas para isso, você precisa crer e também se esforçar, como foi ministrado nesta noite. Amanhã, se Deus permitir, eu convido você a adentrar comigo no 7º dia desse propósito. Amém? Só chamando a atenção, porque daqui a pouquinho eu estarei adentrando diante do Senhor Deus, apresentando os nomes que estão aqui, ó, nesse caderno. O nome de cada fiel dizimista, ofertante e mantenedor. E se você fez um propósito com Deus de ser dizimista, ofertante ou mantenedor do ministério que Deus me confiou, e ainda você não cumpriu o seu propósito, nos ajude, envie a sua contribuição. Pastor, como é que eu faço para enviar a minha contribuição? Tem um WhatsApp aí na descrição? Tem. Então, pega esse WhatsApp aí, me manda uma mensagem dizendo, pastor, a paz do Senhor, boa noite, eu quero contribuir. Me passa o número da conta, me passa o número do Pix, que eu vou estar enviando a você. Nos ajude. Não deixa esta obra parar. Em nome de Jesus. E daqui a pouquinho, eu vou estar clamando, gritando o seu nome nessa madrugada. São 3 madrugadas de oração e jejum, aonde, repetindo, eu vou adentrar dentro desse propósito. O vídeo já está no seu WhatsApp. O cartaz já está no seu WhatsApp. O áudio já está no seu WhatsApp. Será que você já ouviu? Será que você já assistiu o vídeo? Já ouviu o áudio? Então agora envie o seu pedido específico, por escrito, por favor, para que eu possa ler, porque quando você me envia, eu vou lendo e vou apresentando no altar do Senhor. Então, fica atento e me ajude. Eu preciso da sua ajuda. Sem a sua ajuda, eu não consigo chegar, eu não consigo fazer. Amém? Olha a unidade aí. Pega o seu copo com água, por favor. E oremos. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, eu consagro a Ti esta água, crendo e acreditando, quando a Tua filha e o Teu filho fizer uso desta água, algo irá acontecer. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Finalizando, só lembrando os irmãos que são fiéis, vocês vão me enviar o 2º pedido específico quando chegar a notificação a vocês, ou através de um áudio, ou através de um texto, junto com o cartaz. Quando chegar, você já me envia o 2º pedido. Tá? Vocês já observaram que quando eu envio o vídeo, envio a mensagem, eu não respondo vocês mais. Por quê? Porque eu preciso deixar o seu pedido ali, para que quando eu adentrar na oração, eu vou lendo o seu pedido. É por isso que eu não respondo, mas chegou. É por isso que eu não respondo, porque se eu responder, o seu pedido ele sobe. Ele sobe. E aí eu tenho que chegar e apagar tudinho para chegar só no seu pedido. Então é por isso que quando eu envio, eu não respondo. Então por isso que eu peço, só me envia quando eu enviar a notificação. Agora você já pode me enviar o seu 2º pedido, agora você já pode me enviar o seu 3º e último pedido, porque assim eu organizo no nome de Jesus.
aqui é organizado pela misericórdia do Senhor. Amém? Encurva sua cabeça, por gentileza, e não esqueça, hoje você vai meditar no Salmo de número 112. Salmo de número 112. Medite com atenção em nome do Senhor Jesus. E amanhã, por volta das 4 horas da manhã, vou deitar e acordo por volta das 7 para ir para o vale apresentar o propósito de manhã. E logo mais à noite, às 21 horas, você e eu, com a permissão do Senhor Deus, no 7º dia do nosso propósito para a glória de Deus. Amém? Encurva sua cabeça. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Pai, assim com as suas mãos. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que o seu domingo venha ser um domingo de paz, livramentos, realizações, conquistas e vitórias para a glória de Deus, em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Sejam abençoados, abençoadas, em nome do Senhor Jesus, e tenha uma noite abençoada de um sono tranquilo e duradouro para a glória de Deus, porque eu vou até às 4 da manhã, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço, Deus abençoe e muito obrigado. Você que não enviou nomes ainda, pode me enviar, porque nós estamos aí no propósito de 14 dias. Hoje é o 6º, tem mais 6 dias, mais 7 dias pela frente para a glória de Deus. Um abraço a todos e obrigado no nome de Jesus.